Olá, irmãos. Meu nome é Matheus Lima, sou de Porto Alegre, cresci aqui no lar cristão e atualmente estou morando na cidade de Cruz Alta por causa do meu trabalho. E quero dizer para todos que desde a minha infância até os momentos mais atuais, tive muitos amigos e muitos companheiros que estiveram do meu lado e me auxiliaram em muitas coisas. Mas louvo a Deus, porque o meu pai, no momento da necessidade, se mostrou como referente, como um verdadeiro companheiro, capaz de batalhar comigo, de clamar a Deus no momento em que precisávamos clamar a Deus, de chorar comigo no momento em que precisávamos chorar e de se alegrar no momento de se alegrar. Quero dizer a todos, então, se você é pai ou se você é filho, quero te incentivar a buscar um relacionamento mais íntimo e mais profundo, tendo sempre Deus como base, fundamento e rocha que sustente qualquer relacionamento entre pai e filho. Que Deus abençoe vocês, um feliz Dia dos Pais e que tenhamos sempre como referência o nosso Pai, que é o Senhor. Uma das coisas que caracterizou o ministério do pai foi ele ser um homem de oração. Foi a vida de oração, tanto que chamava ele de Orasmo. Mas para mim o que mais marcou a vida do pai foi a oração dele de servo, a vida dele de serviço. Não tinha hora inadequada, não tinha clima, ou fosse, ele sempre estava disponível para servir, sempre estava atento para as nossas necessidades. E ele sempre nos dizia assim que a vida de oração e a vida de serviço, para ser forjada no homem, era preciso ter uma vida de total dependência do Espírito Santo. Gostaria que esse exemplo, esse legado que o pai deixou, atingisse também o coração de muitos pais, porque vale a pena. Os seus filhos valem muito a pena. Olá, eu sou Edgar Garcia, do Espírito Santo, e hoje eu quero compartilhar com você algo que Deus tem feito na minha vida. Quando eu tinha 7 anos de idade, os meus pais investiram e entenderam que missões eram um caminho seguro para que eles pudessem educar os seus filhos. E eu viajei missionariamente para a Guiana Inglesa, junto com uma turma da Jocum, em um projeto chamado King's Kids. E ali, ainda muito pequeno, eu fui usado como mascote da equipe para chamar a atenção dos nativos e cantando no meio de uma praça, "Minha pequena luz vou deixar brilhar", nós começamos a atrair pessoas. Essas pessoas chegavam, elas eram impactadas pelas danças, pelos teatros, tudo que era organizado por meio da Jocum. E isso fez de mim uma pessoa que começou a amar missões desde muito cedo. Quando a palavra diz ali em Provérbios 22:6, "Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele", ela está falando de uma caminhada que começa muito cedo, que começa na infância. Você que é pai, você que é mãe, você que deseja investir nos seus pequenos, você que quer ver essas pessoas crescendo e se mantendo firmes na obra do Senhor. O investimento ele precisa começar ainda quando criança. E se você já é jovem, se você já é adulto, não existe um tempo ruim ou um tempo difícil para você começar a investir na obra. O Senhor tem nos chamado, tem nos levantado e eu quero incentivar você a doar uma semana, doar um mês e quem sabe, o Senhor falando com você, você vai doar sua vida inteira para a causa maior que existe nesse universo, que é servir ao nosso Senhor. Buenos días en el Señor otra vez para todos. Los padres, según Dios, está muy relacionada su función con el sacerdocio. Además, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. El padre, en su función, es un sacerdote para su casa. Y la función del sacerdote es la función del padre. Y esto me ocurrió años atrás cuando lo entendí a esto. Y hasta el día de hoy tengo que seguir funcionando así, porque la función del sacerdote es ser un relacionador. Es amigo de Dios y es amigo del hombre. El padre sacerdote es amigo de Dios y amigo de los que están en su casa y los relaciona. Y esta fue una tarea hermosa, preciosa, que me tocó vivir y me toca vivir hasta el día de hoy. Soy un sacerdote, eres un sacerdote para Dios y para los que están en tu casa. Entonces eres un relacionador. Relacionas a tu familia con Dios y a Dios con tu familia. Y también eres un representante de Deus. Representas a Deus em tu casa. Na passagem de Deuteronômio 6, onde nós temos o primeiro e mais importante mandamento, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, o texto prossegue com o nosso dever de nos concentrarmos nisso, de guardarmos essas palavras no nosso coração
e ensinarmos aos nossos filhos a palavra de Deus, onde quer que nós estejamos, em toda e qualquer circunstância. Estou parafraseando aqui para não citar o texto inteiro. Essa palavra, tanto no sentido do amor a Deus acima de todas as coisas, mas no sentido da nossa responsabilidade enquanto pais, tem falado muito ao meu coração. Eu tenho realmente me colocado diante do Senhor para procurar viver isso com a consciência de que nenhum sucesso fora de casa justifica o fracasso no lar. Eu convido você a refletir sobre isso, a compartilhar sobre isso com um amigo, com um irmão em Cristo, e o que é mais importante, se Deus falar ao seu coração, colocar isso em prática também. Seja o principal influenciador dos seus filhos, com a sua vida, com as suas palavras, com a sua amizade, com a sua presença. Paz, meus irmãos. Queria partilhar com vocês algo que o Senhor tem plantado no nosso coração. Sou pai de 2 jovens homens de Deus preparados para resistir no último tempo. E nesse último tempo a gente luta contra muitas influências que estão ao nosso redor, que chegam através da tecnologia, por muitos canais, muitas pessoas falando muitas coisas. Mas eu quero, diante de Deus, testemunhar e animar a nós, pais, de que nós somos verdadeiramente os maiores influenciadores dos nossos filhos. Nós podemos, através da nossa vida, com exemplo, com o ombro, com o coração, nos achegar a eles e ter para eles um lugar onde eles podem descansar, um porto seguro, onde eles podem se abrigar e checar aquilo que eles estão recebendo nos diversos canais que eles acessam, dessas janelas de informações enormes que a internet se tornou hoje. Eu quero te animar em 2 coisas. Primeiro, seja o principal influenciador dos seus filhos, com a sua vida, com as suas palavras, com a sua amizade, com a sua presença. E segundo, cheque o que tem influenciado os seus filhos. Porque o diabo, ele cria novas mentiras, ele é o pai das mentiras. Então esteja atento e verifique o que o seu filho tem recebido através dos canais, através das fontes da internet que ele tem acessado. Esteja atento e seja um influenciador dos seus filhos. Irmãos, meu nome é Márcio, sou casado com a Andréia, tenho 4 filhos. Algo que Deus colocou no meu coração é navegar na vida dos nossos filhos. E o navegar referente a 3 fases. A primeira fase é ensinar as crianças no ensino não. A segunda fase é ser amigos dos nossos filhos. E a terceira fase é ser conselheiro dos nossos filhos. E a palavra de Deus me deu sobre essas 3 fases. A primeira está em Provérbios 22:6. A segunda fase está em Malaquias 4:6. E a terceira fase em Efésios 6:4. Nós temos essa responsabilidade de navegar na vida dos nossos filhos junto com eles. Se a gente não fizer isso, o mundo vai fazer. Então a nossa responsabilidade diante de Deus é apresentar nossos filhos santos e inculpáveis diante de Deus. Eu gostaria de incentivar vocês a buscar diante de Deus aquilo que Deus fala referente à criação de filhos. Ela nos fala que a gente não conselheiros da sabedoria. Deus nos colocou um presbitério para andar com nós, e tem nos auxiliado muito. E isso tem me ajudado, com a minha esposa, conduzir nossos filhos para Cristo, para sentar com eles como pequenos, ensinar eles na fase da adolescência, pré-adolescência, ser amigos, acompanhar eles, converter nosso coração a eles. Vai ser automático a conversão dos nossos filhos a nós. E na fase adulta, que a gente possa ser conselheiro dos nossos filhos, diante de Deus, buscando o que Deus tem para nossos filhos, para direcionar eles naquilo que Deus quer para eles, e não no segundo mundo. Você ama os seus filhos, você quer investir na vida dos seus filhos, eu quero te encorajar a fazer isso. Eu sou caçula de 5 filhos e nós crescemos vendo meu pai e minha mãe apaixonados por Jesus, seguindo a Jesus. Eu vi muitas vezes meu pai chorando por vidas, falando eu quero ganhar mais vidas para Jesus. Todos 5 filhos se tornaram seguidores de Jesus, também missionários e pastores, porque nós ficamos com essa santa obsessão por ganhar vidas para Jesus. Uma coisa que meu pai e minha mãe sempre faziam, oravam constantemente por nós. Hoje eu também faço a mesma coisa, eu oro muito, muito pelos nossos filhos. Outra coisa que meu pai e minha mãe faziam é o culto doméstico, de uma forma bem criativa. Você lê a Bíblia junto, você canta junto, mas de uma forma criativa, na idade que o seu filho vai poder entender. No culto doméstico, vocês unem as 2 coisas mais importantes que existem no universo para você: Deus e sua família.
E essas duas coisas em uma só reunião faz toda a diferença. Ore pelos seus filhos. Tenha o culto doméstico. Eu quero te encorajar, invista na vida do seu filho. A Bíblia fala em Provérbios 14, 26. Quem teme ao Senhor tem forte amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. Oi, eu sou a Letícia, eu sou a Clarissa e eu Camila. Nós somos filhas do Elias e da Raquel. Em agosto é o mês que se comemora o Dia dos Pais. E temos uma surpresa aqui para o Dia dos Pais. E eu lembrei de alguns textos que falam. Lucas 1 fala sobre os pais de João Batista, Zacarias e Isabel. E fala ali que ambos eram justos diante de Deus e viviam uma vida irrepreensível. Também lembrei que os maridos devem amar as esposas e viver a vida comum do lar. E eu sou testemunha que meu pai vive e viveu tudo isso. E que privilégio é ter pais que amam a Deus. Nós temos muitas lembranças boas da infância. Meu pai foi que me ensinou e nos ensinou a andar de bicicleta, a subir em árvore. E nós, às vezes, tínhamos brinquedos não muito convencionais, porque ele queria brincar conosco. Então, um carrinho de bombeiro, trenzinho. Então, esse momento que ele participava das brincadeiras sempre era algo que a gente valorizava muito e gostava. Ele nos dava não só a qualidade do tempo, também a quantidade. Tínhamos muitos momentos juntos e muitos momentos divertidos. E isso nos marcou com certeza. Depois fomos crescendo e ele virou nosso motorista e abriu a casa para receber os nossos amigos, né? E acolhendo pessoas. E isso também foi nos ensinando, né? Como um exemplo prático. E na nossa vida agora, já casados com filhos, aí as coisas se perpetuam para os netos, né? Isso mesmo. Então, as mesmas experiências que nós tivemos, agora os nossos filhos também podem ter. O pai nos acordava sacudindo a cama. Então, quando estava difícil de levantar, ele realmente erguia a cama e ia sacudindo até que a gente caísse no chão. E as meninas amavam isso, né? Pediam, vô, faz aquela brincadeira. Então, tem muitas lembranças e isso é especial poder, quando estamos juntos, lembrar. E agora, em especial, no Dia dos Pais, para que nós possamos honrar a vida do nosso pai. Vocês que estão assistindo, né? Cada um vai ter a sua memória, a sua lembrança de coisas que fez com o seu pai. E é um momento de realmente honrar, celebrar, se alegrar, comemorar. Pai é um presente de Deus para nós. Te amamos, Pai. Te amo, beijo.